Ai. Pessoal, bom dia, tudo bem? Agora iniciou a gravação aí. Estamos no nosso encontro de prática de processo civil do 7º semestre, do dia 4 de março de 2023. A nossa peça aí é uma execução, né? Uma execução. E a execução, ela pode ser de duas formas, né? Ela tem dois procedimentos. Existe a execução de título judicial, né, que pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, e existe a execução de título extrajudicial, né, como, por exemplo, um contrato, um título de crédito, né, são títulos extrajudiciais, porque são feitos fora do Poder Judiciário, né, independentemente do Poder Judiciário, né, e esses procedimentos, eles são diversos. Por quê? Porque a execução de título judicial, também chamado de cumprimento de sentença, ele é uma sequência do próprio processo. Então, proferida a decisão exequenda, né, a ser executada, o cumprimento de sentença, ele vai seguir no mesmo processo, né, ele vai manter a mesma relação jurídica processual. Pode ser que se faça de fato, dentro do mesmo processo, inclusive com a mesma numeração de autos, pode ser, né, e aí é a opção do advogado, que se faça em incidente processual, em autos separados, né, inclusive com um novo número, porém, mantida a mesma relação jurídica processual. Né, o cumprimento de sentença, ele não tem autonomia, né, em relação ao processo de conhecimento. Por isso que se diz que, na verdade, é um processo, olha o termo técnico aí, sincrético. Processo sincrético. O que é sincrético? É tudo junto, né? Tudo junto e misturado aí. Tanto é que se utiliza muito esse termo sincrético para religião, né? Vamos fazer um culto sincrético, né? Vamos fazer uma reunião religiosa sincrética, que é um ecumenismo, né? Uma junção de várias religiões, assim, né? Para atender a todo mundo aí. Então, o sincrético é junção. Empregado no termo, o termo no âmbito processual, nós temos um mesmo processo de conhecimento com uma fase de cumprimento de sentença. Essa é a execução de título judicial. Ao passo que, né, ao contrário aí, a execução de título extrajudicial, como o título ele é feito fora do Poder Judiciário, nós não temos ainda nenhum tipo de processo judicial envolvendo aquele título. E, portanto, quando vamos executar um título extrajudicial, um contrato, um título de crédito, como um cheque, por exemplo, nós iremos dar início ao próprio âmbito judicial, ao próprio processo judicial, porque não teve nenhum processo anterior a ele. Consequentemente, a execução de título extrajudicial, ele gera um processo novo, ele gera um processo autônomo, tudo novo, né? Tudo novo, do início até o final, tudo novo. E por que eu estou frisando essa característica, né, que diferencia a execução de título judicial ou cumprimento de sentença da execução de título extrajudicial? Pelo seguinte, se o cumprimento de sentença, né, a execução de título judicial, o cumprimento de sentença não é um processo autônomo, a petição que dá início ao cumprimento de sentença não precisa seguir os requisitos de petição inicial. Não é uma petição inicial, porque não está dando início a um processo novo. Não precisa seguir os requisitos da petição inicial. Né? Portanto, é uma petição muito mais fácil, muito mais simples de se fazer, né, em relação a uma petição inicial. Né? Agora, né, por outro lado, na execução de título extrajudicial, como dá origem a um processo autônomo, né, um processo novo do início aí, a execução de título extrajudicial, ela exige
a feitura de uma petição na forma de uma petição inicial. A execução de título extrajudicial, ela se inicia por uma petição inicial. E, consequentemente, essa petição inicial tem que seguir todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que traz para a gente, né, justamente a receitinha de bolo aí para a gente poder fazer a petição inicial. Então, fica muito mais complexo, é muito mais difícil a gente fazer, né, o início aí de uma execução de título extrajudicial, porque a gente tem que seguir, sim, né, os requisitos do 319 e os requisitos da petição inicial, né? Bom, pessoal, feita essa diferença, né, e vendo que é muito mais fácil, portanto, com muito menos requisitos, a feitura de uma petição que não é inicial, mas pelo menos que inicia o cumprimento de sentença, nós hoje, né, no nosso encontro de hoje, vamos fazer justamente, né, uma execução de título judicial, que é uma petição muito mais simples, singela de ser feita aí. Para isso, a gente precisa do título judicial. E o título judicial é uma sentença que eu mandei para vocês aí, né? A Jéssica está pedindo para compartilhar a tela. Jéssica, na verdade, ainda não tem tela, né? A gente está só falando aí, né? Eu estou falando olhando para vocês. Eu não tenho tela ainda, né? Não tenho material. É só a exposição mesmo, né? E está ficando gravada. Então, se você precisar pegar depois, é só pegar aí. O que eu vou compartilhar a tela com vocês e seria agora, né? A sentença, né? Eu mandei uma sentença para vocês, né? E a gente vai fazer a nossa peça com base nessa sentença. Então, se vocês puderem pegar aí a sentença, né, que foi enviada para vocês, a gente vai trabalhar com base nela aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a tela para finalmente, então, compartilhar com vocês aí. Aí, pessoal, essa é a sentença, né? Ela é de um processo simulado que a gente fez, inclusive em semestres anteriores aí a gente fez até uma audiência simulada com base nesse processo aqui, né? A sentença, vocês podem ler com calma depois, né? Porque ela é bastante extensa, ela traz até os depoimentos aí das pessoas durante a audiência. E não é esse o nosso objetivo hoje, né? O nosso objetivo hoje é fazer o cumprimento de sentença. Então, nós vamos dar uma analisada formal aqui na sentença, né? Porque toda sentença, ela se inicia com um relatório, né? Ela tem um relatório, né? E esse relatório, ele vai aí até o momento que se diz que terminou o relatório, aqui é o relatório, né? Aqui está dizendo que terminou o relatório. E aí ele passa para a parte da sentença de fundamentação, né? E ele vai trazer aqui a fundamentação da decisão. Para a gente não interessa essas duas primeiras partes, né? Isso aqui interessa, né, para quem, por exemplo, for recorrer dessa sentença, for apelar dessa sentença, porque vai ter que contrapor esses fundamentos, né? Nós não vamos recorrer de nada, nós não vamos apelar de nada, nós vamos aceitar essa sentença, né, e fazer justamente o cumprimento de sentença. Então, na verdade, o que interessa para a gente é a parte final da sentença, que a gente chama de dispositivo, né? A parte final da sentença que a gente chama de dispositivo. E como que a gente identifica o dispositivo? Pessoal, o dispositivo, normalmente ele começa aí com uma expressão adverbial de conclusão, né? Uma expressão adverbial de conclusão. Então, coloca lá, ante o exposto, diante de todo o exposto, exposites, né? Uma expressão que mostra aí a conclusão,
né? Esse é o dispositivo. É isso que interessa para a gente aqui no cumprimento de sentença. Por quê? Porque é o dispositivo que dá a decisão final, é o dispositivo, inclusive, que transita em julgado e se torna definitivo, se torna obrigatório. Se nosso objetivo é fazer o cumprimento de sentença, o que interessa, né, consequentemente, é o dispositivo aí, né? Então, a gente vai fazer o cumprimento de sentença com base nesse dispositivo aqui. E ele fala o seguinte, ó, ante o exposto, pelo mais que dos autos constam, julgo a lide parcialmente procedente para condenar o réu, escorte, ao pagamento ao autor da quantia de R$ 8.000 a título de danos materiais, atualizados pela tabela prática do TJ, acrescido de juros moratórios, desde a prática do ilícito, que é o acidente, e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte autora sucumbir em parcela mínima. Ainda julgo improcedente a denunciação da lide e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 600. No mais, julgo extinto o processo. Esse é o dispositivo aí. Bom, pessoal, e se a ideia é fazer um cumprimento de sentença, né, receber o que ganhou, quem que aqui pode fazer cumprimento de sentença? Gente, nós temos aqui, ó, 2 legitimados a fazer cumprimento de sentença, porque 2 pessoas ganharam. Olha só, a lide, ela foi julgada parcialmente procedente. Então, pelo menos uma parte, o autor ganhou. E o autor, portanto, vai poder fazer o cumprimento de sentença, executando o réu que foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 8.000. Então, a gente tem um primeiro cumprimento de sentença possível aí, que é do autor contra o réu, executando a quantia de R$ 8.000. Esse é o primeiro cumprimento de sentença possível aqui nesse caso. Mas, além desse cumprimento de sentença, a gente tem um segundo cumprimento de sentença possível, né? Tem um segundo cumprimento de sentença possível aqui. Por quê? Porque houve uma denunciação da lide do réu denunciante contra a seguradora denunciada. E essa denunciação da lide, o juiz julgou improcedente. Então, o réu denunciante, ele perdeu. Então, ele não tem interesse de executar nada, porque ele perdeu. Mas, olha só, a seguradora denunciada, ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou o quê? Ela ganhou honorários sucumbenciais no valor de R$ 600. O juiz, quando ele julgou improcedente a denunciação, ele condenou o réu denunciante a pagar R$ 600 à seguradora denunciada. Então, a seguradora denunciada, ela pode fazer esse segundo cumprimento de sentença, executando o réu na quantia de R$ 600 a título de honorários advocatícios, né? Então, veja que de uma mesma sentença, podem surgir, e consequentemente, nesse caso aqui, vão surgir 2 incidentes de cumprimento de sentença. É possível, não tem problema nenhum. Inclusive, é bastante comum que uma mesma sentença origine 2, 3, 4, diversos cumprimentos de sentença a partir da mesma decisão. Nesse caso aqui, serão 2 cumprimentos de sentença por quantia, né, por dinheiro, né, por quantia. Mas, né, vocês estão no 7º semestre aí, vocês estão estudando, né, os procedimentos, né, de execução, ou se não no 7º, talvez será no 8º aí, mas vejam que a execução por quantia, por dinheiro, é apenas um dos procedimentos, né, de execução, ou de incidente, ou de cumprimento de sentença. Por quê? Porque a gente tem quantos cumprimentos de sentença, quantos procedimentos de cumprimento de sentença, quantas obrigações nós tivermos, né? Se o juiz
condenar, por exemplo, a uma obrigação de fazer, isso vai gerar um cumprimento de sentença própria. Ah, professor, me dá um exemplo, né, de obrigação de fazer, um exemplo de obrigação de fazer. Se você entra com ação pedindo aí, né, que a empresa né, seja condenada a retirar apontamentos negativos, né, em nome do autor. Né? A empresa fez um apontamento indevido do nome do autor, você entra com uma ação pedindo que o juiz determine, né, que o réu que fez esse apontamento indevido retire esse apontamento do Serasa, do SCPC. Isso é uma obrigação de fazer, né? E ela pode também ser executada, né? Pode ter cumprimento de sentença. É possível também que se imponha aí, por exemplo, uma obrigação de não fazer, que ela é passível de execução também, né? Ela é possível de execução também, né? Por exemplo, quando o juiz aí, ele proíbe, né, a ex-esposa, desculpa, o ex-marido, né, de passar aí na frente da casa, né, da ex-esposa, uma medida protetiva de afastamento, né? Ela é uma obrigação de não fazer, e ela pode ser executada também, né? Então, se o ex-marido continuar passando aí na frente, né, essa medida protetiva, ela pode sim ser executada, né? No caso da medida protetiva, pode até dar prisão, né? Porque é crime descumprimento de medida protetiva. Então, olha como é drástico aí, né, esse tipo de execução. Agora, normalmente, as execuções, o cumprimento de sentença, de obrigação de fazer e não fazer, não vai chegar a esse ponto de prisão, né? Só esse caso da medida protetiva que sim, tem prisão, mas normalmente não tem, né? Porque estamos até em âmbito civil aqui, no processo civil. Então, como que é executada a obrigação de fazer ou não fazer? Através das famosas multas, né? O juiz vai impor uma multa. Olha, réu executado, faça isso sob pena de multa. Enquanto você não fizer, está correndo multa contra você e o valor só vai subindo. Ou, réu executado, não faça isso. Se você fizer, incidirá uma multa sobre você, né? Se você reiterar, essa multa ainda será maior, né? Então, a execução de obrigação de fazer ou não fazer se faz impondo multa. E a maioria das multas são diárias, né? Então, a gente fala multa diária, né? Multa diária. Aí, essa é o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Aqui na nossa sentença, né, como eu havia dito para vocês, a gente não tem obrigação de fazer ou não fazer. A gente tem obrigação de pagar quantia, né? 8 mil reais, né? E pagar honorários de 600 reais. Né? A gente tem obrigação de pagar quantia. E como que se executa uma obrigação de pagar quantia? O juiz vai mandar pagar. Se o réu não pagar, o juiz penhora os bens do réu. Né? A execução de pagar quantia, ela é feita na forma de penhora. O juiz manda o réu executado pagar. Se o réu executado não pagar, o juiz vai fazer uma busca de bens em nome do réu executado e o que ele achar, né, o que ele encontrar de bens em nome do réu, ele vai realizar a penhora. Né? Então, a execução por quantia se faz por penhora. A nossa aqui é a execução por quantia. Bom, pessoal, então veja aqui, mesma sentença pode ter um incidente de execução de obrigação de fazer, um incidente de execução de obrigação de não fazer, um incidente de execução de quantia, ou até vários incidentes de execução de quantia. Né? Então, a gente, a partir de uma mesma sentença, pode ter vários cumprimentos de sentença. É absolutamente normal. Bom, vamos lá. Qual que a gente vai escolher aqui para a gente fazer? Pessoal, vamos pegar para fazer o cumprimento de sentença desta primeira parte aqui, ó, da condenação do réu ao pagamento da quantia de 8 mil reais. Vamos lá? Vamos fazer essa aqui? Bom, pessoal,
eu vou aproveitar o mesmo arquivo do Word, né? Eu vou aproveitar o mesmo arquivo do Word e a gente monta aí a nossa petiçãozinha juntos aqui, né? Então, vamos deixar a sentença até essa página e dessa página para baixo, né? Dessa página para baixo aqui, a gente faz o nosso cumprimento de sentença, depois eu mando para vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa, né, de uma petição de cumprimento de sentença é que ela não é propriamente uma petição inicial. Então, ela é endereçada para o próprio juiz, onde o processo já está, né? A gente endereça aí para o próprio juiz, onde o processo já está. Então, vai ficar, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz, né, de direito, da própria vara onde o processo já está. Que vara que é? Olha aqui, ó, sentença da vara simulada da Faculdade de Direito. Então, vamos colocar essa vara. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara simulada da Faculdade de Direito do Unifunec Santa Fé do Sul, São Paulo. Aí, esse é o endereçamento, né? Esse é o endereçamento. Por que esse endereçamento? Porque nós, como o cumprimento de sentença não é um processo autônomo, a gente vai endereçar para o próprio juiz da causa, onde já está o processo. Então, se o processo é da primeira vara, a gente vai mandar para a primeira vara. Se o processo é da segunda, a gente vai mandar para a segunda. Se o processo é de uma vara simulada, a gente vai mandar para a vara simulada aí. Não é sempre o mesmo juiz. Aí, a gente vai pular, né, o padrãozão, 10 linhas. Né? A gente pula 10 linhas. Né? Vou indicar aqui que a gente pulou 10 linhas. E aí, a gente vai começar a qualificação das partes. Né? Qualificação das partes. Que numa execução, a gente chama de exequente, que é quem move a execução, e executado, que é contra quem se move a execução. O exequente é quem ganhou a ação, o executado é quem perdeu. Pessoal, quem ganhou a ação? Olha só, o juiz condenou o réu escorte a pagar ao autor a quantia de R$8.000. Então, quem ganhou? O autor. Quem que é o autor? Se vocês derem uma olhadinha aí na sentença, o autor é a Titã, é a moto, né, que recebeu o valor indenizatório aí. Então, o Titã vai ser o exequente, o escorte vai ser o executado. Vamos lá? Vamos colocar, então, começando pelo exequente. Titã, né, que é o exequente, Titã, que é o exequente. Como essa petição é uma sequência do processo de conhecimento, a gente pode colocar já qualificado na fase de conhecimento, por meio de seu advogado infra-assinado, nos autos do processo número, tracinho, porque a gente não tem o número do processo, e aí vem o nome de ação. O nome da ação é uma ação de indenização por acidente automobilístico. Imove em face de, agora vem o nome do executado, né? Escorte. Tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo, vem a presença de Vossa Excelência requerer o quê? O cumprimento de sentença, que é o nome, né, que a gente utiliza, mais usável aí. Mas você pode chamar também de execução de título judicial,
né? Então, ou cumprimento de sentença, ou execução de título judicial aí. Do que? Da R ponto. O que é R ponto? É respeitável. Da respeitável sentença de folhas. A gente não tem as folhas aqui, então vamos deixar tracinho. A gente requer o cumprimento de sentença ou execução de título judicial da R sentença de folhas tais. Vírgula. Como é uma execução por quantia? A execução por quantia é baseada em 2 artigos. Na forma dos artigos 523 e 524 do CPC de 2015. Esses são os 2 artigos aí na execução de quantia, 523 e 524. Depois vocês puderem aí no aconchego do lar, deem uma lida nesses 2 artigos, que é bastante importante, né? E para a gente finalizar aqui a qualificação, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Beleza. Terminamos aí a qualificação, né? Terminamos aí a qualificação. Vamos destacar os nomes das partes, né? Exequente e executado, para ficar mais visível aí. Pessoal, só para orientar, o Titã é o exequente, né? É o exequente, e o escort, o escort é o executado, né? O Titã, o exequente, o escort, o executado. Bom, pessoal, terminamos a qualificação. E aí, o que a gente precisa fazer? Volto a dizer, isso aqui, essa petição de cumprimento de sentença, ela não é uma petição inicial. Então, ela é simplificada, né? Ela é menorzinha, inclusive, é mais fácil de fazer. Então, o que a gente precisa colocar aqui? A condenação, né? A condenação. Então, vamos colocar assim, ó. A R sentença condenou, a sentença julgou a lide parcialmente procedente para quê? Vamos pegar lá na sentença, né? Pode fazer um recorte e cola aí, não tem problema, né? Para quê? Para condenar. Aqui, ó, para condenar o réu escort ao pagamento ao autor da quantia de R$8.000, papapá. Pode ir lá pegar e fazer um recorte e cola da sentença, não tem problema nenhum. Até fica melhor, porque aí não tem discussão, né, de terminologia, nada, né? Fica claro, de fato, qual é a obrigação executada aí, né? Então, faz um recorte e cola. Faz um recorte e cola, coloca lá a obrigação. Então, a R-sentença julgou a lide parcialmente procedente para condenar o réu escort ao pagamento ao autor da quantia de R$8.000. Beleza, R$8.000. Uhul, né? Agora, veja só, esses R$8.000, eles serão atualizados. Então, a gente tem aqui, ó, correção monetária para ser colocada. E além de correção monetária, vou escrever aqui, né, entre colchete aí, correção monetária, né, atualizados é a correção monetária. Mas além da correção monetária, olha só, essa sentença impôs também o acréscimo de juros moratórios. Então, a gente vai ter que colocar também, acrescer aí, os juros moratórios, né? E esses juros moratórios, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, é para incidir, ó, segundo a sentença, desde a data do acidente. Então, a gente vai ter que corrigir esses R$8.000 e acrescer de juros moratórios desde a data do acidente. E a gente precisa, então, saber a data do acidente.
Como que a gente vai conseguir pegar a data do acidente? Vou deixar um igualzinho aqui, né, para a gente colocar a data do acidente. Lá na própria sentença. Então, basta a gente voltar na sentença, dar uma caçada aí dentro da sentença, que em algum momento a gente vai ter a data do acidente, né? Vamos procurar aí, ver se a gente acha a data do acidente. Sentença, pelo jeito, não fala da data. Ah, falou assim, ó, no dia 17 de fevereiro de 2014, né? A sentença, ó, gente, falou a data do acidente, 17 de fevereiro de 2014. Então, conseguimos a data do acidente. Vamos voltar lá, né, para a nossa petiçãozinha aqui ao final. Vamos colocar a data que a gente vai ter que, né, ter como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios. Aí. Beleza. Então, a gente vai ter que corrigir e colocar, né, os juros moratórios desde a data do acidente, que é essa aqui, a 14/2/2014. É 17, né? 17/2 de 2014. Terminou? Não. Por que não? Porque ainda a sentença tem que ser acrescida de honorários advocatícios, né? Não esqueçam, gente, nós estamos fazendo faculdade de Direito para isso, né? Para receber os nossos honorários advocatícios aí, né? Que é correspondente a 20% da condenação. Então, agora, identificado esses acréscimos e identificado o termo inicial desses acréscimos, a gente tem que proceder a esses acréscimos. Tem que fazer cálculo. Temos que fazer cálculo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer cálculo. Vamos fazer cálculo. Então, vamos colocar assim, ó. Procedido aos acréscimos previstos na R sentença acima, apurou-se como devido pelo executado a quantia de, nós vamos apurar, em, esse é o termo final da atualização, que é hoje, né, que é hoje. A gente atualiza sempre para o último dia, né, que é 4 de março de 2023 aí. A gente vai atualizar até a data de hoje. Conforme planilha de cálculos abaixo. Planilha de cálculos abaixo. Bom, então precisamos fazer cálculo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a forma fácil, né, de fazer cálculo, porque na internet a gente tem vários mecanismos de cálculo bem tranquilos de se usar, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer na mão, né? Depois a gente pode fazer na mão. Mas vamos fazer da forma mais fácil aí, que é pela internet. E um sistema que eu gosto bastante, né, de usar para fazer cálculo, deixa eu abrir aqui, é o Dr. Calc, né? Dr. Calc. Vocês vão jogar drcalc.net, né, drcalc.net, né, e ele vai abrir aí a paginazinha do Dr. Calc. A gente vai vir aqui, ó, em cálculos, menuzinho cálculos, né? Aí, planilha, cálculos judiciais, olha aí, cálculos judiciais, a gente vem em planilha de débito judicial. Planilha de débito judicial. E aqui que a gente vai proceder os cálculos aí. Gente, olha só, aqui, nesse primeiro item, né, que está selecionado, a gente coloca a data final, que é sempre a data de hoje, Porém, começo de mês, normalmente ainda não tem o índice de correção. Então, provavelmente aqui, como está aparecendo fevereiro, o último índice que o Dr. Calc tem é fevereiro. Então, a gente não vai conseguir atualizar para março. No máximo que a gente vai conseguir atualizar é fevereiro. Tem algum problema? Não. A única coisa que a gente vai ter que fazer é voltar aqui na nossa petição e falar que a gente está atualizando até fevereiro, que é o índice que a gente tem, fevereiro
fevereiro de 2023. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Ah, professor, eu não vou perder dinheiro? Não. Por que não? Porque quando o réu ele é intimado para pagar esse valor, ele não vai pagar de fato o valor que está lá, né? Ele vai pagar o valor corrigido até a data do efetivo pagamento por ele, né? Então, veja, a gente já está atualizando até fevereiro, nós já estamos em março, mas até a gente protocolar a nossa petição, até o juiz despachar a nossa petição, até o réu ser intimado e até o réu de fato pagar, pode ter passado não só março, pode já estar em abril aí, né? Pode estar em abril. E aí, vai pagar o valor de fevereiro? Não. O réu é obrigado, a ele, réu, quando ele for pagar, atualizar até a data do pagamento, né? Na prática, os réus não atualizam, né? Eles pagam o valor que está lá, que o autor falou, que o exequente falou. Mas, se você, exequente, perceber que como o réu demorou muito, ou o processo demorou muito, ou o réu demorou muito, e teve mais correção monetária, teve mais juros num valor que valha a pena, o réu vai pagar o valor que está no papel, você pode pedir para o réu ser intimado para pagar a diferença, né? Se for um valor que vale a pena, né? Se passou 2, 3, 4 meses aí, se for uma diferença que vale a pena, você pode pedir para o réu ser intimado para pagar a diferença. E aí você vai receber a diferença, belezinha, né? Tranquilamente, né? Então não precisa se preocupar muito aqui, porque na verdade o réu tem que pagar o valor atualizado do mês em que ele efetivar o pagamento. Passe o tempo que for desse valor aqui. Bom, então corrigimos aí aqui nossa petição para respeitar o índice que a gente tem disponível e a gente volta aqui para a nossa planilha do Dr. Calc. Na nossa planilha, olha, na nossa sentença, o juiz condenou a atualização pela tabela prática do TJ. Então, a gente vai selecionar aqui o índice de atualização pela tabela prática do TJ, que já está, né? Então, ele aparece já aqui pela tabela prática, ó. Selecionar o índice TJ São Paulo, tabela do Tribunal de Justiça. Perfeito, já está posto aqui. Bom, aí a gente vem aqui para juros compensatórios ou remuneratórios. Não tem juros compensatórios ou moratórios. O que se tem são juros moratórios, né? Juros moratórios. Gente, qual que é a diferença? O juro moratório é pela demora. Esse tem na justiça. O juro compensatório ou remuneratório é aquele juro pelo empréstimo de dinheiro. Esse não tem na justiça. Um banco tem, né? Poupança tem juros remuneratórios, compensatórios. Agora, na justiça não tem. Então, o que a gente tem é só os juros moratórios. E ele é com base na própria lei. Então, ó, a gente já tem aqui, ó, um mecanismo próprio, ó, de juros moratórios, que é 6% até o Código Civil de 2002, e que passou a ser 1% ao mês, 12 ao ano, né, 1% ao mês, a partir do Código de 2002. E aqui a gente vai colocar a data inicial da fluência dos juros. Qual que é a data inicial? Dia 17/4/2014, que foi a data do acidente, né? Então, a gente põe aqui o termo inicial, 17/4/2014. Beleza. Olha só, aqui embaixo agora, ele dá a opção para a gente colocar a multa. Não tem multa. Não tem, zero. E aqui ele dá a opção para a gente colocar honorários. Gente, não esqueça, fevereiro, né? Então não é 4, é 2, fevereiro, perfeito, 17/2/2014, perfeito. E aqui, ó, ele dá a opção para a gente colocar honorários. Não vão esquecer que tem honorário. Quanto? 20%. Aí, 20%, né? Aqui a gente tem a opção, ó, de colocar honorários em percentual, que é o nosso caso, 20%. Mas se houver honorários fixos, como, por exemplo, no caso da denunciação da lide, no nosso processo, R$ 600,
a gente clicaria aqui, ó, honorários fixos, e colocaria R$600. No nosso caso é 20%. Então, já deixem honorários percentuais aí, né? Beleza, preenchemos aqui. Agora a gente precisa lançar o valor a ser executado. A gente vai colocar primeiro a data de atualização, né? Aqui embaixo a gente põe a data de atualização, que é também a data do acidente, né? Então, fevereiro, 14/2/2014, né? 14/2/2014. E o valor R$8.000, né? E aqui a gente descreve do que se trata esse valor. Vamos colocar ó, danos materiais, que a sentença condenou em danos materiais. Beleza, terminamos aí o preenchimento do formulário de atualização. Vai atualizar até fevereiro de 2023, pelo índice aí da tabela prática do TJ, vai correr juros legais desde a data do acidente, 17/2/2014, vai ter honorários de 20% e vai atualizar desde a data do acidente, 14 de fevereiro de 2014, os R$8.000, que são de danos materiais. Beleza, preenchemos tudo. Aí a gente vem aqui embaixo e clica em executar o cálculo, ele já faz o cálculo para a gente. Olha só, ele já faz o cálculo para a gente. Ele já dá a tabela para a gente. Gente, e olha só como é. R$8.000 em 14 de fevereiro de 2014, atualizados, se tornam, em fevereiro de 2023, R$13.000. Então, né, quase dobra aí, quase dobra só de atualização monetária. Só de atualização monetária. Só que além da atualização monetária, ainda tem os juros legais. Só de juros dá mais do que o próprio valor do capital, né? Dá R$14.000. O capital atualizado é 13, só de juros dá R$14.000 nesse período. E aí, então, a gente soma o capital atualizado, os 13.000, com os juros do período, que é 14.000, e a gente tem o valor total de R$28.000. Esse é o valor total da condenação. Só que além desse valor da condenação, a gente não pode esquecer que ó, tem os honorários advocatícios de 20%. Né? Então, são mais 20% de 28.000. Os 20% de 28.000 dá R$5.000 de honorários. Somando tudo, somando os 28 de capital, né, de condenação, mais os 5.000 de honorários, a gente tem que o total geral da condenação é R$34.098,23. Olha como aumenta bastante aí. Então, o que a gente faz agora? A gente pega essa planilha de cálculo que o próprio sistema já fez, uma maravilha, uma mão na roda para nós advogados. A gente copia e a gente cola aqui na nossa petição. Olha só, pode colar, não tem problema. O Dr. Calc não tem direitos autorais, assim, tem na fórmula de fazer, na linguagem de máquina, na fonte de fazer. Mas na planilhinha aí não tem direito autoral, porque é feito para a gente poder usar na nossa petição. Então, põe aí. Se vocês quiserem dar os devidos créditos, a gente pode colocar, ó, fonte, drcalc.net. Eu costumo colocar, para ninguém falar que a gente está chupinhando alguma coisa. Aí não estamos, isso é disposto, disponível, é gratuito. Beleza. Então, chegamos ao valor geral da condenação de R$34.098,23. Vamos colocar lá no nosso parágrafozinho? Aqui, ó. R$34.098,23 em fevereiro de 2023. Beleza. Aí, fizemos o nosso cálculo. Mas terminamos a petição? Não, né, gente? Por quê? Porque, tudo bem, não é uma petição inicial, então, muito mais simples. Mas é uma petição. E como toda petição,
Tem que ter pedido. Tem que ter pedido. Né? Se uma petição não tem pedido, ela é inepta. Ela é inepta. Então, a gente precisa colocar o pedido. Vamos colocar o pedido? Vamos lá. Diante do exposto, requer-se a intimação do devedor executado na pessoa de seu advogado. Olha só, já tem processo, então não é citação. E se já tem processo, já tem advogado. Então não precisa fazer nada pessoal. Pode fazer na pessoa do advogado. Isso é uma grande facilitação que se deu, né? Então não tem processo, não precisa, já tem processo, né? Não precisa citar. E se já tem advogado, já pode fazer mera intimação na pessoa do advogado. Então requer-se a intimação do devedor executado na pessoa do seu advogado para pagar a quantia de 34.098,23 atualizada até fevereiro/2023, no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento. Então, se passar 2 meses aí, vai ter que atualizar por esses 2 meses além. Né? Então, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Gente, se a gente não colocar esse trecho, também não tem problema. Por quê? Porque é de lei que tem que ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, se nós, advogados aí do exequente, fazendo a nossa petiçãozinha aqui, a gente comer bronha e esquecer, sem problema, o juiz vai mandar pagar de forma atualizada. Mas, como a gente quer mostrar que a gente é advogado, né, da área aí, quer receber e tal, é bom a gente colocar, né, mostra que a gente tem esse conhecimento aí. E deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Vírgula. Sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523. Aqui é parágrafo 1º, gente. Vamos inserir o parágrafo aí. 523, parágrafo 1º do CPC de 2015. Olha só, o juiz ele dá o prazo de 15 dias para pagar. Se o devedor não pagar nesses 15 dias, automaticamente vai ter um acréscimo no valor, né? Vai ter uma multa de 10% e mais honorários de 10%. Então, a gente tem um acréscimo de 20%. Esse acréscimo, né, que é um acréscimo substancial, ele existe para forçar o devedor a pagar. Fala, ó, paga aí, mano, nos 15 dias, porque se você não pagar, a dívida de cara, passou os 15 dias, a dívida de cara já aumenta 20%. Né? Então, é realmente um aumento substancial. E se ele não quiser esse aumento, ele vai ter que pagar esse valor aí. Né? Então, sob pena de multa e honorários advocatícios aí. E se ele continuar não pagando? Se ele continuar não pagando, já aumentou 20%, e ele continuar não pagando, o juiz vai proceder à penhora. O juiz vai proceder à penhora de bens. A gente já pode requerer essa penhora. Vamos colocar aqui, ó. Quedando-se inerte o devedor executado. O que é quedando-se inerte? Ficando parado, portanto, não pagando. Não pagando o devedor executado, desde logo requer-se a busca de bens em nome do devedor executado pelos sistemas informatizados disponíveis a este meritíssimo juízo. E quais são os sistemas informatizados aí? Todo mundo que milita no fórum, ou como advogado, ou como estagiário, ou como servidor, todo mundo sabe aí, o Renajude para pegar carro, o
Bacen Jude, né? Ou Cisbacen, né? Para pegar dinheiro, né? A gente tem também o Arisp, né? Para pegar imóveis, o Arisp para pegar imóveis. A gente tem hoje um sistema novo do CNPJ aí, e CNPJ não, do CNJ, que ainda não está funcionando, né, mas está em vias de implantação, que é o Sniper, né, esse sistema promete ser muito bom aí na busca de bens, vírgula, né, colocar 3 pontinhos aqui, dentre outros. E, em caso positivo, ou seja, localizando os bens, a penhora dos mesmos. Penhora dos mesmos. Então, a gente pode requerer já, né, de cara aí, né, que não pago, né, já faz a busca e já faz a penhora. Bom, olha só, para a gente finalizar a nossa petição. Precisa dar valor da causa? Não. Por que não? Porque não é uma petição inicial, é só uma petição de início de cumprimento de sentença, que é uma petição intermediária, porque o processo é o mesmo. Precisa requerer a produção de prova? A resposta é não, pelo mesmo motivo, porque não é uma petição inicial, é uma petição intermediária. Então, aqui não tem valor da causa, aqui não tem produção de prova, porque não é inicial, é petição intermediária. Então, a gente pode já finalizar. Termos em que, vírgula, pede e espera deferimento. Santa Fé do Sul, São Paulo, né? Vamos usar o nome, né, que todo mundo coloca. Instância Turística de Santa Fé do Sul, São Paulo, data 4 de março de 2023. E aí a gente termina com advogado, OAB, número, tracinho aí. Normalmente esse trecho aqui é centralizado. Opa, Smart. Vou ver se eu consigo fechar aqui. Né? Aquele trecho é centralizado. Aí, vamos centralizar. Aí. E essa é a petiçãozinha de cumprimento de sentença. Olha que simplesinho, né? Essa é a petiçãozinha aí de cumprimento de sentença. Vou mandar esse arquivo atualizado para vocês, né, no WhatsApp, e vocês podem se utilizar dele. Bem simplesinho. Gente, é diferente, volto a dizer, de uma petição de execução de título extrajudicial. Por quê? Porque na petição de execução de título extrajudicial, como o título é extrajudicial, a gente ainda não tem processo. Então, a execução de título extrajudicial não é uma petiçãozinha intermediária, simplesinha, como essa aqui. A execução de título extrajudicial é uma petição inicial, né? A execução de título judicial é uma petição inicial. E a gente pode, sim, numa próxima oportunidade, né? A gente pode, sim, numa próxima oportunidade, montar uma petição inicial de execução de título extrajudicial. Aí é mais complexo, aí vai levar mais tempo, mas a gente pode montar, sim, numa outra oportunidade. O que eu queria mostrar para vocês agora, né, para a gente, ainda que a gente não faça mais na mão, é fazer esses cálculos, né, para mostrar para vocês como que a gente faz esses cálculos aí, ainda que a gente não faça mais na mão. Então, só a título de curiosidade, para a gente saber como a gente calcula, né, isso aqui, se a gente precisar fazer na mão aí. Vamos lá? Bom, vamos fazer na mão, então, o cálculo. Vamos fazer na mão. Olha só. Primeira coisa do cálculo na mão é a atualização. Então, a gente precisa atualizar. E aí a gente vai fazer assim, ó, termo inicial da atualização, termo inicial da atualização, que é 14/2/2014. E o termo final, que é, né, dia 28 de fevereiro, né, a gente não tem o índice ainda de março, 28 de fevereiro de 2023. Gente, por que é importante pegar
esses termos iniciais, termos finais? Porque a gente tem que pegar um índice de correção de cada um desses termos, de cada um desses meses, na tabela prática do TJ. Né? Então, a gente vai ter que ir lá pegar esses índices aí. O sistema fez automático para a gente, né? Mas a gente precisa saber como que se faz sem ser de forma automática. Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui no Google, né? A gente vai entrar aqui no Google e vai jogar, ó, tabela prática do TJ São Paulo. Tabela prática do TJ São Paulo. Né? E aí, essa aqui é de execução de precatório. Então, não é precatório, é fazenda pública, né? Então vou jogar. Ele está procurando pelo Brave, eu vou procurar pelo Google, que eu acho que ele acha mais fácil, né? O algoritmo do Google ainda é melhor. Então vamos lá. Tabela prática do TJ. Aí. Aqui, tabela prática TJ. Ele está indo direto dessa. Será que só tem de precatório? Vamos ver se tem outras aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, cálculos cíveis em geral. Atualização monetária e juros moratórios. Curto. Atualização monetária e juros moratórios extenso. Atualização monetária. Aqui, esse sistema aqui é planilha do próprio Excel, né? O tribunal, ó, ele tem planilha pronta também, mas a gente quer fazer na mão, né? A gente quer fazer na mão. Então, tabela prática do TJ, Excel. Acho que eles nem estão divulgando mais, só a tabela para a gente fazer na mão. Ninguém faz mais na mão, né? Ninguém faz mais nada na mão. Vamos pegar essa aqui de precatório mesmo, né? Só para mostrar a sistemática para vocês. Bom, gente, essa aqui é a tabela prática. Olha só, ela explica para a gente como que a gente faz. Aqui no finalzinho. Ela fala assim, ó, dividir o valor a atualizar pelo fator do mês do termo inicial e multiplicar pelo fator do termo final. Então, a gente divide por um e multiplica para outro. Vamos pegar os fatores? Os fatores estão aqui, ó. Fevereiro de 2014 é o fator inicial. Então, a gente pega o valor aqui, copia e leva lá para a nossa petiçãozinha aí. Aqui, ó, fator do termo inicial. E aí a gente volta lá para a nossa querida tabela prática e a gente pega, né, o índice, né, do termo final aí. Índice do termo final. Aí. Beleza. E aí o que a gente faz? A gente vai dividir, a barra é divisão, né, pelo termo inicial e a gente vai multiplicar pelo termo final. A gente multiplica aí pelo termo final. Né? Esse é o cálculo que a gente precisa fazer. Né? Então, vai ficar aí, né, os 8.000 dividido por 52, 86, 82 e 17. 8.000 dividido 8.000 dividido por 52,86, 82 e 17, vezes 90,23, 25, 15, 45. Vezes 90,251545. 13.000. Aqui, ó, deu 13, 656 e 84. Olha lá, né, bem próximo aí, né, do valor da planilha mecânica, né, eletrônica aí. Então, esse é o nosso valor atualizado. Terminamos?
Não, porque a gente tem que calcular ainda os juros de 2014 até 2023. Para calcular os juros, a gente precisa calcular o número de meses aí, né? Então, ó, em 2014, quantos meses a gente tem? 10. Aí a gente tem 2015, quantos meses a gente tem? 12. 2016, quantos meses a gente tem? 12. 2017, quantos meses a gente tem? 12. 2018, quantos meses a gente tem? 12. 2019, quantos meses a gente tem? 12. 2020, quantos meses a gente tem? 12. 2021, quantos meses a gente tem? 12. 2022, quantos meses a gente tem? 12. E aí, 2023 até fevereiro, quantos meses a gente tem? 2. Então, esse aqui vai ser o número de meses total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 12, 8 vezes 12, 96 meses, mais 10 meses, mais 2 meses, a gente tem total de 108 meses aí. Então, vou colocar aqui, ó, juros moratórios agora. Juros moratórios, para a gente calcular os juros moratórios. A gente tem 108 meses. Como cada mês é 1% de juros ao mês, né? Quanto de juros a gente tem? 108 meses vezes 1%, a gente tem 108% de juros aí. Então, a gente precisa agora calcular os juros. Então, vamos voltar aqui, ó, juros moratórios, para a gente calcular. A gente vai pegar o valor atualizado, e vai acrescentar, né, mais, né, a gente vai acrescentar 108% de juros. Quanto que dá? 13.656,84 vezes 1,08, dá 14, né, que é 108%, né, vezes 1,08 aí, né, que dá 14.749,41, né? Pessoal, por que a gente multiplica por 1,08? Porque 108%, significa dividido por 100. Então, 108%, você vai pegar 108 e dividir por 100, o valor vai ser 1,08, né? Então, a gente multiplica, né, por 1,08 aí, né, para poder chegar ao valor dos juros. Chegou ao valor final? Não, porque agora a gente vai ter que somar o valor dos juros, né? Então, totalização parcial. A gente vai ter que somar o valor do capital mais o valor dos juros. Então, o valor do capital 13, né, mais o valor dos juros. Aí, mais o valor dos juros. Vamos somar? Então, 13 mais 14 vai dar, olha lá, 28.406,25. Terminou? Não, porque a gente tem ainda honorários de 20%. Então, a gente vai ter que pegar o valor de 28.406,25 vezes 20%. E 20% é 0,2, né? 20 dividido por 100 é 0,2. Então, vamos multiplicar aí por 0,2. Quanto que vai dar de honorários? 5.681,24. Terminou? Não, porque a gente tem que somar. Valor total geral agora. Qual que é o valor total geral? É o valor da condenação, 28, mais o valor, né, mais o valor dos juros, que é 5.000. Vamos ver quanto que dá? Então, 28.406,25. Vamos lá. 28.406
81 e 24, a gente tem o valor total da condenação de 34.087 e 49. Então, se a gente fizer, olha só, os nossos cálculos na mão, a gente vai chegar ao valor de 34.087 aí. Gente, bateu? Na mão, a gente chegou a 34.087, né? E na conta mecânica, né, chegou a 34.098. R$10 de diferença, né? R$10 de diferença. Beleza, né? Tá bem próximo aí, né? Então, conseguimos fazer o nosso cálculo na mão, né? Por que que normalmente dá essa diferença? Porque o sistema informatizado, ele usa mais que duas casas depois da vírgula, ele não perde nada, né? Ele usa várias casas depois da vírgula, ele não perde nada. E como você vai fazendo esse jogo de números com um monte de casas depois da vírgula, ele acaba dando um valor maior, né? A gente no manual, utiliza só duas casas depois da vírgula. Então, a gente não pega o número completo. Se a gente não pega o número completo, ele acaba ficando um valor menor, né? É por isso que dá essa diferença aí, né? Mas a gente conseguiu fazer o nosso cálculo manualmente aí. Pessoal, eu sei que é corrido, né, para fazer esse cálculo, né? Todo mundo brinca aí, se eu quisesse fazer matemática, eu não tinha feito direito, né? Então, eu sei que é corrido. Mas só para mostrar para vocês, né, só para ilustrar para vocês como que se faz o cálculo. Porque, na verdade, hoje, né, todo mundo usa aí a tabelinha informatizada, que é muito mais prática, muito mais prática. Mas é assim que a gente faz o cálculo, né? Bom, pessoal, é corrido, né, porque a gente tinha que cumprir a petição aí em 2 aulas, né, a gente cumpriu a petição. Eu vou salvar aqui e vou mandar para vocês. Então, se vocês puderem me dar um toque aí no WhatsApp, né? Se vocês puderem aí me dar um toque no WhatsApp, eu já encaminho aqui essa versão que a gente montou agora, né? Versão final. E aí vocês ficam com esse arquivo, né? Para poder entregar, né? Para a professora Letícia aí, né? Então, se puderem me dar um toquinho aí no WhatsApp, eu já encaminho para vocês. E a gente abre aí, enquanto isso, né? Para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, alguma colocação, né, fiquem à vontade aí, né? Enquanto isso, vocês puderem me dar um toque no WhatsApp, eu já encaminho esse material para vocês. Tranquilo? Ninguém gostaria de fazer alguma colocação? Tudo certo? Então, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo, agradecendo aí a presença, a paciência de vocês, né, num sábado de manhã, e me colocando sempre à disposição que vocês precisarem. Mas a gente continua batendo um papinho aqui, né, só não vamos gravar para não aumentar a gravação. Abraço a todos. Ai.